Peço desculpa. Queria começar por cumprimentar os senhores secretários de Estado, alguns dos quais primeira vez que estão aqui sem ser a acompanhar o senhor Ministro, e queria dar-lhes uma particular boas-vindas por isso. E eu começava por dizer, eu ouvi o PS descrever este orçamento como um orçamento que não esquece ninguém. E eu gostava de perguntar aqui alguns números, porque eu acho que este é o orçamento que não esquece ninguém, mas lembra-se bastante mais de uns do que de outros. E eu gostava de perceber se isto é assim ou não e que me fornecessem números e dados. Depois podemos, dada a maneira algo crispada e mais própria de um comício com o que ouvimos falar o Partido Socialista, eu tenho muito prazer em ter pela 100ª vez as mesmas discussões que já aqui tivemos ao longo destes anos, mas se pudéssemos fazer isso noutras rondas e fornecerem-me nesta alguns dados e alguns números, eu agradecia imenso. E eu começava por explicar. Em primeiro lugar, a UTAL diz, e com razão, eu estou a citar a página 10, que não é possível responder a uma pergunta crucial, que é esta, é saber quanto é que as medidas do PES, do Programa de Estabilização, justificam a descida da receita e o aumento na despesa previstos nesta revisão orçamental. A minha primeira pergunta é esta, a que a UTAL também não sabe responder. E da revisão do saldo global, que é revisto em menos 11.647 milhões de euros, eu também gostava de saber aquilo que o tal diz que é impossível perceber, que é o que é que tem a ver com a revisão do cenário macro, com a degradação que a pandemia provocou na economia, o que é que são as medidas de política discricionária e o que é que há para além disto. E eu acho, e eu esperava, e tenho de dizer isto aos senhores secretários de Estado, que iniciassem ou tivessem iniciado esta audição com um quadro a dizer isto mesmo, porque este é o quadro que falta no Orçamento do Estado, que é para perceber do que é que estamos a falar, o que é provocado pelo efeito da pandemia, o que é que tem a ver com o período que já terminou do estado de emergência, o que é que tem a ver com as medidas previstas no Programa de Estabilização. Eu dei-me ao trabalho de fazer alguns cálculos e eu pedia que confirmassem esses números ou me dissessem se eles estão errados. E por isso é que eu digo que este é um orçamento que se lembra bastante mais de umas empresas do que das outras. E eu explico porquê. Eu dei-me ao trabalho de ir ver na despesa primária, página 62 do relatório da UTAL, o que é que está previsto para auxílios à economia, auxílios à empresa, que são aqui particularmente importantes, porque o principal efeito, ou um dos principais efeitos da pandemia, tirando a saúde das pessoas, que é prioritária, é precisamente a paralisação da economia, por isso é que é tão preciso. E então descobri que auxílios às empresas neste retificativo estão previstos dois. Em primeiro lugar, em subsídios, há um total de 1.943 milhões de euros que tem a ver com layoff simplificado, relançamento da atividade económica, que se subdivide em incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial e o apoio à retoma, cerca de 1.900 milhões de euros. E depois, noutra rúbrica, 1.249 milhões de euros, ou seja, 946 milhões para a TAP e o que falta para o novo banco, não é a totalidade do novo banco, é o que falta para o novo banco. Eu dei-me ao trabalho de somar estes apoios totais às empresas e cheguei a um número de 3.192 milhões de euros. Ora, se isto for assim, significa que 40% do esforço do Estado para empresas vai para apenas duas empresas, que se chamam TAP e Novo Banco. Sendo que isto é na melhor das hipóteses, porque quer a TAP, quer o Novo Banco, tudo leva a crer que até precisarão mais do que isto. O que eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, é se isto se justifica e se é um tratamento equilibrado entre empresas. E mais, o que eu gostava de perguntar, eu não tenho dúvidas de que estas empresas necessitam de recapitalização e necessitam de auxílios do Estado. Agora, também não tenho dúvidas que a generalidade das outras empresas também. E o que eu gostava de perguntar é se, em vez de 40% do esforço de cerca de 3 mil milhões de apoios com impacto orçamental às empresas ir para estas duas empresas, se em vez disto o Estado optasse por fazer apoios à generalidade das empresas, quais seriam as consequências para o tecido económico? Porque eu não tenho dúvida que é importante que bancos não vão à falência e que é importante ter uma transportadora aérea, mas também não tenho dúvidas de que é importante ter um tecido económico da generalidade das empresas competitivo. E é este equilíbrio e esta dualidade de critérios que eu gostava de perceber. Bom, e que se pusessem todas as alternativas em cima da mesa. Em segundo lugar, também em relação a empresas,
O que eu pergunto é, prevê-se apoios em garantias, sem impacto orçamental, contudo, está autorizado que algumas dessas garantias que foram dadas que sejam transformadas em apoio ao fundo perdido. Eu gostava de saber se o Governo está ou não disponível para fazer isto e quando é que será, ou se isto terá algum impacto orçamental. Em terceiro lugar, ainda empresas, mas desta vez públicas, totalmente públicas. Diz o tal, não se encontra nenhuma evidência empírica sobre a situação de partida das empresas públicas, nem sobre a fundamentação económica para um novo aumento do seu teto de endividamento, depois do acréscimo de 2% concedido há menos de 3 meses. O que eu queria perguntar é, mais uma vez, para não ser o orçamento que se lembra mais de umas empresas do que das outras, é o que é que justifica este aumento do teto de endividamento das empresas públicas. E, passando em quarto lugar, e porque já não há muito tempo, estes 2 últimos minutos eu queria dedicar a 2 questões fundamentais, que neste caso já não têm a ver com empresas. Tem a ver, ponto 4, evolução do IRS. Eu gostava de perceber, e a pergunta já foi feita, mas a resposta ainda não foi dada, o que é que justifica a evolução da receita de IRS? Porque, na realidade, a receita de IRS, ao contrário do que seria de esperar, até do ponto de vista nominal, creio eu, até cresce face a 2019. Fica de facto 386 euros abaixo do que estava previsto para 2020, mas fica até nominalmente acima do que foi cobrado em 2019. Eu gostava de perceber esta evolução porque tenho visto várias pessoas exprimirem perplexidade porque face à contração da economia que se está a prever e face ao que aconteceu no desemprego, de facto a receita do IRS contrai pouco, pode ser um bom sinal, é sinal que os rendimentos das pessoas não estão a ser muito afetados, mas eu gostava de perceber melhor o que é que justifica, face ao cenário macroeconómico, o que é que justifica isto. E, por último, em relação à contratação pública. A única coisa que encontramos aqui, face à contratação pública, é o visto prévio deixar de ser obrigatório para despesas inferiores a 750 mil euros. Eu gostava de perceber o que é que vai acontecer a todas as medidas que estão previstas no programa de estabilização, porque elas desaparecem neste orçamento, não estão incluídas neste orçamento retificativo, e terminaria dizendo o seguinte, Srs. Secretários de Estado. Se o que o Governo pretende fazer, e não é isto que eu percebo no PES, é agilizar no sentido de nós termos processos transparentes e rigorosos, mas em que um concurso público não leve um ano, eu tenho toda a disponibilidade e até toda a concordância, porque nós precisamos de facto de procedimentos que sejam transparentes e rigorosos, mas não precisamos de procedimentos que levem um ano ou mais. Se aquilo que se pretende fazer é para agilizar e para demorar menos tempo, nós acabarmos com garantias de transparência nos processos e, sobretudo, com garantias de concorrência, eu receio bem que isso possa parecer que está a facilitar, mas na realidade o que nós vamos é transformar a contratação pública numa confusão ainda maior e uma confusão, sobretudo, baseada em suspeição. E, portanto, eu gostava de saber quando é que o Governo vai apresentar as suas propostas de revisão da contratação pública. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Cília Meireles. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, para responder. Faça ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada Cília Meireles, em função das questões que coloca, vou dividir com todos os meus colegas o tempo e começava pela última questão, Sra. Deputada. Sra. Deputada, sobre a contratação pública, o que aqui está, como a Sra. Deputada bem identificou, é a proposta de que não haja fiscalização prévia até 750 mil euros, quando neste momento o orçamento, o limite que tem são 350 mil euros. Sra. Deputada, essa proposta é uma proposta do próprio Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Deputada. E para além disso, Sra. Deputada, penso que é muito importante, quando nós nos referimos a estas matérias, dizer sempre que o facto de não haver fiscalização prévia não significa que não haja fiscalização dessa despesa. E por isso, trata-se de uma medida de agilização da contratação pública em que há um largo consenso. E o Governo também já teve ocasião de expressar que pretende, na Assembleia da República, discutir essas matérias relativamente à agilização da contratação pública. E elas devem ser discutidas sem nenhum preconceito, designadamente, Sra. Deputada, porque
Todos nós, não há nenhum campeão da transparência, Sra. Deputada. Todos nós queremos procedimentos absolutamente transparentes. Não façamos desta discussão logo iniciar tentando procurar criar qualquer clima de suspeição. Não, Sra. Deputada. O Parlamento terá ocasião de discutir com serenidade estas matérias e, nessa altura, cada um irá fazer do seu ponto de vista. A Sra. Deputada falou sobre a questão da evolução da receita do IRS. Nós fizemos uma estimativa da evolução da receita fiscal, tendo em conta aquilo que foi a execução orçamental até ao momento e aquilo que é a revisão dos indicadores macroeconómicos, incluindo aquilo que é a expectativa da evolução do emprego. E isso faz exatamente aquilo que a Sra. Deputada aqui frisou, uma revisão em baixa face àquilo que estava estimado para o orçamento de 2020, mas em termos nominais um valor muito aproximado daquilo que foi a execução do orçamento de 2019. Essa é a previsão que resulta do modelo que temos e que faz esta evolução da receita fiscal, mas que, repito, que também é alicerçado naquilo que é a evolução da execução da receita ao longo dos últimos tempos. Eu gostaria de também, Sra. Deputada, de dizer o seguinte: nós não podemos apenas selecionar aquilo que nos interessa para fazer o ponto do momento no debate parlamentar. Sra. Deputada, há muitas medidas que foram tomadas e que não estão incluídas no orçamento suplementar. Então, Sra. Deputada, nós só em diferimento de impostos para as empresas, nos 2 primeiros meses, foram mais de 1.000 milhões de euros, Sra. Deputada. E eu acho que isso é um valor muito significativo. E acho que também é muito significativo, Sra. Deputada, que tenho a certeza que tanto a Sra. Deputada como os restantes Srs. Deputados ficarão satisfeitos de saber que o índice de incumprimento dessas empresas andou no primeiro mês à roda dos 7%, Sra. Deputada, que apesar de tudo é um número bastante baixo. Por isso, vamos também acreditar nas nossas empresas, vamos acreditar na forma como nós estamos a apoiar as nossas empresas e seguramente que teremos ocasião de, no final disto tudo, perceber se a estratégia foi ou não foi correta. Agora, Sra. Deputada, não haja a mínima dúvida. Nós não discriminamos umas empresas relativamente às outras. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Sim. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada Cília Meireles, no orçamento suplementar, quando analisamos e quando olhamos para os programas orçamentais, eu destacaria algumas áreas com reforço de verba para programas dirigidos, específicos e medidas que constam também do Programa de Estabilização Social e Económica, designadamente a cultura, a saúde, a infraestruturas e habitação, na área da habitação com a reabilitação do Parque Habitacional do Iru e com o Parque Habitacional Público de Habitações a custos acessíveis, num total de 55 milhões de euros, na saúde, os mais de 500 milhões de euros, na educação, a remoção do ambiente, a universalização da escola digital são medidas e estão cobertas no Programa Orçamental da Educação com 240 milhões e estamos a falar no Programa de Estabilização de um valor superior porque estamos a falar de verbas que são financiadas com fundos comunitários. Assim como ao nível da cultura, e quando olhamos para o Programa Orçamental é numa perspectiva de Orçamento de Estado, e por isso é que nós temos no Programa de Estabilização Económica e Social um conjunto de medidas cujos impactos foram apresentados e estão todos acomodados no Orçamento Suplementar. O reforço dos programas orçamentais dos Ministérios tem uma lógica de saldo de transferência de Orçamento de Estado. E a ligação direta, ou tentarmos fazer uma ligação direta, não é possível porque a diferença entre aquilo que são as fontes de financiamento na elaboração de um Orçamento de Estado e as diferenças entre contabilidade pública e contabilidade nacional
O aumento de despesa no orçamento suplementar em contabilidade nacional é de mais de 4.300 milhões de euros e a diminuição de receita de mais de 8.700 milhões de euros. Esta é uma perspectiva de contabilidade orçamental ao nível da contabilidade pública. Temos todas estas variações nos programas orçamentais que implicam um reforço direto do Orçamento de Estado e temos também todas aquelas que são as medidas que têm um financiamento através do Orçamento de Estado, através do Orçamento e dessa forma dos seus serviços e daquilo que é a fonte de financiamento comunitária. Aliás, penso que não haverá a defesa de não utilização das fontes de financiamento comunitárias e, portanto, é nessa perspectiva que o orçamento está apresentado e que as contas também estão apresentadas. Muito obrigada. E para concluir, o Sr. Secretário de Estado das Finanças. Muito obrigado. Senhora Deputada, e atendendo à preocupação que colocou relativamente à forma como os apoios poderão chegar às empresas, também é importante sublinharmos a matéria das garantias. Portanto, as alterações ao limite previsto no Orçamento de Estado de prestação de garantias por parte do Estado são muito significativas. Portanto, a favor do Fundo de Contra-Garantia Mútuo, teríamos no Orçamento de Estado de 2020 sensivelmente 200 milhões de euros e agora estão preconizados 2,6 mil milhões de euros. Em termos de seguros, tínhamos 2 mil milhões, estão 4.250 milhões. E relativamente a pessoas coletivas de direito público, nomeadamente as sociedades de garantia mútua, temos uma alteração para sensivelmente 14 mil milhões de euros. Portanto, esta é uma matéria fundamental para criar uma dinâmica na economia, naturalmente que vai ser muito importante ao longo dos próximos meses aferirmos a execução destas medidas. Por outro lado, eu aproveitava para sublinhar que na sexta-feira passada o Instituto de Gestão do Crédito Público anunciou, digamos, que as nossas perspectivas de colocação de dívida pública até ao final do ano. Portanto, este orçamento suplementar significa a duplicação das necessidades líquidas de financiamento. Portanto, vamos passar de 10 mil milhões para 20 mil milhões e, portanto, temos que ter a consciência da importância decisiva deste orçamento suplementar para dar continuidade à credibilização, digamos, que tem sido conseguida ao longo destes anos da nossa dívida, da dívida pública portuguesa, junto dos investidores de dívida pública. Portanto, nós estamos a prever ir ao mercado, nomeadamente com uma escala significativa no mês de julho, daí que tínhamos que ter a consciência da extraordinária importância deste orçamento suplementar. Portanto, nós estamos a duplicar com este orçamento as necessidades líquidas de financiamento de 10 mil milhões para 20 mil milhões. No final de contas, todas as implicações orçamentais acabam por se verificar na variação do nível da dívida. E esta é uma matéria na qual é fundamental haver um grande compromisso do Parlamento em nós criarmos condições para que tenhamos essa credibilidade sempre e façamos jus ao esforço que foi elogiado internacionalmente ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.